Caim e Abel eram descendentes diretos de Adão e Eva? Sim, Caim e Abel, assim, as civilizações foi se multiplicando Sim. na Terra. Mas né? aí Caim foi pro mundo. De onde veio a humanidade ali? A criação da humanidade veio que a gente fala criacionismo, né? A gente veio que é da criação. Adão e Eva. Assim, Adão e Eva Sim. foi se multiplicando na Terra. Assim foi. Que a gente fala assim, mas eles eram primos, eles eram irmãos, mas você Isso, ouve falar, né? isso. Assim, naquela época não tinha essa noção do bem e do mal, naquela época. Não tinha, o homem não era totalmente corrompido. Então foi se disseminando na Terra com as outras civilizações, foi se multiplicando a humanidade. Ah, não, então já existia Sim, outras sim. civilizações? Sim. Ali é um protótipo da criação. Da criação ali foram se espalhando, Caim foi para um lado, Abel foi para o outro, foi se multiplicando. E aí a civilização em si foi se multiplicando na Terra. A gente tem um protótipo de Adão e de Eva como uma criação inicial. Né? Deus criou dali, Adão e Eva foi, gerou filhos. Aí Deus deu, crescer e multiplicar, e ali foi se multiplicando e a geração foi Vou te falar, eu vou te fazer uma pergunta polêmica. Mas não pode deixar que não vai derrubar o canal. Se Adão tinha umbigo? Não. Você não tinha o quê? Umbigo? Umbigo, porque, vamos falar assim, se Deus criou o homem, vem do cordão umbilical, Adão tinha umbigo. Na vertentes que fala, né, da teologia, existiu então o Big Bang, os dinossauros e tudo mais, ou isso é coisa só científica? Isso é criacionismo, né? Você fala Então não existe isso mesmo. Não. Para nós que acreditamos em que Deus criou Adão e Eva, Certo. nós cristãos defendemos isso. Sim. Esses daí acreditam que o mundo veio de uma explosão. Sim, aí veio... Para nós que professamos uma fé, não acreditamos nisso. Então, Acreditamos que o mundo não veio por acaso. Veio por acaso. gente gente dentro do acredita que estudo Deus- teórico, nós não somos descendentes do macaco. Não. Dentro da teologia em si, a falar a bíblica mesmo, né? Tem a teologia bíblica, a teologia liberal, a bíblica mesmo, não. Deus criou o homem, Deus criou a mulher e assim foi. Acho que a religião e a ciência sempre vai ter sim, essa... você vai ter muitas essas divergências. Muitas essas divergências. O que a gente vê muito também, tem um professor que eu gosto muito dele também, que é o Rodrigo Silva, também gosto muito dele, é um arqueólogo, então vai pregar veracidades que ele vê propriamente comprovam que isso existiu e que está na Bíblia Sagrada. Certo. Então ele pega bastante isso. Ele é muito bom de se estudar ele também. E ele abriu, acho que recentemente também, até um museu que não tinha no Brasil. Ele abriu um museu. Muito bacana. Quem puder também, é muito, muito bom essas coisas. E aí a gente não acredita que o mundo veio dessa explosão, não. Ele não vem aqui no nosso podcast. Nós somos um podcast grande, pô. Não, quem sabe? Não, vocês estão já chegando lá. Estão chegando lá. Vai trabalhar bastante trazer ele aqui. Mas ele é interessantíssimo. Meu, o papo tá muito gostoso, hein? O Jonathan tá dando uma aula aqui pra nós. É sensacional, viu? E tirando todas as dúvidas que todo mundo tem em relação à religião. Porque por mais que todo mundo discute religião, ninguém entende nada propriamente dito, né, meu? Porque são... vou chutar por meados de 2020 que eu li, mais de 6.000 religiões. É muita Muita coisa, né? coisa, cara. Muita coisa. Dá pra peneirar aí, né? Muito. Na Bíblia Sagrada mesmo, você vai ver que Paulo foi para um lugar em Atenas. E lá menciona uma história assim, que lá tinha um altar ao Deus desconhecido. Quando Paulo foi em Atenas, lá já tinha milhares de deuses. Era Deus do Sol, Deus da Lua, tal. O que a gente pega? A gente pega a Bíblia Sagrada, essa história, e também existe a história do local, da área, o que acontecia lá, que propriamente não está na Bíblia Sagrada. Aí você vai estudar a história em si, para saber o que aconteceu naquela região meados desse tempo, aí você vai entender. Era um povo idólatra, tinha bastante deuses naquela época, e uma praga assolou Atenas naquela época. Nada fazia passar aquela praga. Eles se cortavam, se mutilizavam, dizendo, não, vamos oferecer para Deus tirar essa praga daqui, ou essa divindade tirar, tal, e nada saía. Quando Paulo vem em Atenas, aí vem para a Bíblia Sagrada, quando Paulo vem em Atenas, um altar estava lá escrito ao Deus desconhecido. Está escrito bem isso na Bíblia. Pô, ao Deus desconhecido, Paulo olhou e falou assim, é esse aqui que eu vou pegar, uma inteligência, né? Para poder falar de Cristo Jesus, falar de Deus. Pô, nada passava essa praga. Um rapaz, por nome de Epimenes, veio e falou assim, pô, eu acredito que existe um único Deus só, que pode passar essa praga daqui. Aí isso é história, isso que eu tô falando é história. Não tá na Bíblia Sagrada. Aí ele falou, pô, eu acredito. E ele era dado como doido. Pô, esse cara é doido. Ele anda sozinho e tal, porque ele acreditava que existe um único Deus. E o povo lá se mutilizando, tal, e lembraram dele. Falou, pô, chama aquele doido.
Vamos ver, eu tô resumindo a história aqui de leituras de livros que eu li, eu tentando resumir a história. Pô, chama ele que... Vai que é esse Deus dele aí, cara. Falou, tá bom, chama ele lá, chamou ele. Pô, ó, vamos oferecer um sacrifício a esse Deus aqui, que é único. Aonde essas ovelhas aqui deitar na relva, é ali que a gente vai ofertar a esse Deus. Então ele que manda em todos esses deuses de vocês aí. Fechou? Fechou. Aí a história conta de uma forma mística, as ovelhas foram, deitaram em cima de um local. Aí ele falou, é aqui que a gente vai ofertar. Quando ele oferta a Deus o sacrifício, né, aí a praga sai de Atenas. Quando sai, ele foi questionado dizendo, pô, que Deus é esse daí, cara? Ele é o quê? Da lua, do sol? É da onde? Eu não conheço, mas eu sei que ele existe. Para mim ele é desconhecido. Aí colocaram o altar ao Deus desconhecido. Paulo depois vem, olha esse Deus desconhecido e começa a pregar em Atenas.